Therapy. Para a gente relembrar das lives que nós fizemos anteriormente, por que a gente fala que é um chá molecular? Chá molecular porque ele é composto por ativos selecionados por padronização das moléculas. O que isso significa? Que ele vai ter uma ação muito mais efetiva, ele vai agir de uma forma efetiva, proporcionando uma resposta muito mais rápida ao nosso organismo. Além dessa resposta rápida e imediata, é uma resposta constante. E outro detalhe, é importante a gente falar, né, sobre a importância do sono. Muitas pessoas não sabem o quanto o sono auxilia, o quanto ele é importante para a nossa saúde. O sono, ele é essencial, tanto para o funcionamento de todo o nosso corpo, do nosso organismo, como da nossa mente. É durante o sono, né, quando a gente tem a falta de sono, quando a gente não dorme bem, afeta a regulação de todos os nossos níveis hormonais, da nossa frequência respiratória e também dos nossos pensamentos, da nossa atividade cognitiva. Afeta a nossa memória, a nossa capacidade de concentração e de percepção também. Então, o sono, ele é importante porque ele é uma forma de proteção do nosso corpo. Ele vai regular, é durante o sono que vai acontecer a restauração de todo o nosso corpo, de toda a restauração de todos os tecidos, de todos os nossos órgãos. Então, ele precisa acontecer, o sono é importante. E para a gente falar do nosso Night Therapy, antes de falar diretamente sobre a ação do maracujá, eu gostaria de relembrar vocês das duas tecnologias maravilhosas, patenteada, método de extração patenteado, exclusividade Marita, que nós temos no nosso chá Night Therapy. Quais são essas tecnologias? Primeira delas, o FiberSol. O que seria o FiberSol? Presença, né, são fibras solúveis, tem essa presença de fibras solúveis que vão proporcionar para o nosso organismo uma maior saciedade e promover uma melhora no nosso trânsito intestinal. Essas fibras têm uma ação prebiótica. Isso vai estimular uma melhor colonização das bactérias benéficas para o nosso organismo. O que significa para o nosso intestino? O que significa? Se melhora essa colonização, se aumenta a quantidade de bactérias boas no nosso intestino, vai melhorar a saúde da nossa microbiota intestinal. Essa presença, esse aumento de bactérias, acontece pela alta produção dos ácidos graxos de cadeia curta. E o que esses ácidos fazem no nosso intestino com a fermentação que acontece através dessa colonização de bactérias? Eles vão prevenir o aparecimento de câncer de cólon, né, do nosso intestino, porque ele prepara o nosso organismo com uma ação anti-inflamatória, uma ação antibacteriana diretamente no nosso intestino. Então, nós podemos dizer, nós podemos afirmar que quando nós fazemos o uso do Night Therapy, pela ação do FiberSol, nós estamos preparando o nosso organismo, a nossa microbiota intestinal, para receber melhor, para assimilar melhor os ativos do chá do dia. A segunda tecnologia, também patenteada, método exclusivo, chama-se Happy Blend. O Happy Blend, ele age diretamente como um precursor metabólico. O que significa isso? Ele vai induzir, ele vai estimular o nosso organismo a produzir a melatonina naturalmente. A melatonina é o hormônio precursor que é o regulador do nosso sono, que dá o nosso sono reparador. Então, essa tecnologia Happy Blend, através do triptofano, vai fazer com que haja esse estímulo, induz o nosso organismo a produzir melatonina naturalmente. Vai proporcionar um sono reparador, vai promover o equilíbrio contra o estresse, a ansiedade, regular o nosso humor, relaxar o nosso corpo e a nossa mente, vai diminuir os processos de depressão, devido ao quê? Essa ação do triptofano, essa presença do triptofano, vai aumentar o nosso nível de serotonina, que tem uma ação direta, não apenas no sono reparador, mas uma ação direta no nosso bem-estar, no nosso humor. Então, vai trazer esse equilíbrio. Bom, então a gente já sabe que é chá molecular,
sabemos das duas tecnologias envolvidas. Então, vamos ao tema da nossa live, que é a ação calmante do maracujá. O nosso, até anotei aqui para não esquecer de lembrar de todos os ativos, são tantos ativos na composição desse chá que dá água na boca só da gente falar. O nosso chá Marita Night Therapy, ele é produzido a partir de matéria-prima selecionada. E hoje a gente ficou sabendo ainda mais, estudando à tarde com a Alessandra Venâncio, que todo o material, que toda a composição é orgânica, gente. Então imagine a propriedade maravilhosa desse chá. Ele contém maracujá em pó, que é o que dá essa cremosidade, que a gente vai falar daqui um pouquinho aqui para frente, leite de coco em pó, fibra solúvel, que é o Fibersol, banana em pó, óleo de abacate em pó, cupuaçu em pó e estévia. Imagine a cremosidade desse chá. Então, a gente só fica aí na imaginação, que só depois do dia 15, né, que a gente vai estar recebendo. Então, a gente fica na imaginação, nessa preparação, o quanto esse chá vai ser cremoso, o quanto ele vai promover de saciedade. Por quê? Né? Só de imaginar todos esses ativos, leite de coco em pó, banana em pó, cupuaçu e o maracujá, ele vai dar aquela impressão de um mousse de maracujá, tá? Então, tem esse diferencial. E quais são os benefícios do chá? Melhora a nossa qualidade do sono, auxiliando também no processo de emagrecimento, reduz a absorção de gorduras, promove muita saciedade, equilíbrio do estresse e da ansiedade, reduz processos de depressão e todos os outros que a gente falou aqui da ação do Fibersol e da ação do Happy Blend. Mas falando das propriedades calmantes do maracujá, que está presente, que é um dos ativos dos componentes do nosso chá da noite, do nosso Night Therapy. O maracujá é uma fonte abundante de vitamina A, vitamina C e vitaminas do complexo B, que são responsáveis, né, para contribuir para o nosso aumento da nossa imunidade e contribui muito para a melhora, para a promoção da nossa saúde mental. O maracujá também é rico em sais minerais como fósforo, cálcio, ferro e sódio, trazendo benefício, uma nutrição, uma complementação nutricional para o nosso organismo. Também existem estudos comprovados do benefício também para diabetes, porque ele vai evitar que haja aqueles picos de insulina, aqueles alto índice glicêmico, né? Aquele alto índice de açúcar na nossa corrente sanguínea. Também combate o mau colesterol e ajuda no processo de emagrecimento. Por que o maracujá ajuda, além dessa ação calmante, no processo de emagrecimento? Porque ele contém pectina, que é uma substância que se transforma num gel não digerível dentro do nosso estômago, e esse gel vai ter uma ação que promove uma maior saciedade. Com isso, ele consegue diminuir a velocidade, né, que o açúcar entra na nossa corrente sanguínea, e quanto mais lento esse processo, mais demora o nosso organismo a sentir fome, mais demora a aparecer a presença da fome. Então, por isso que auxilia no emagrecimento. E falando das propriedades calmantes, especificamente sobre a propriedade calmante do maracujá. Essas propriedades, elas se dão pela presença de alcaloides e flavonoides, que são poderosos antioxidantes. Agem diretamente contra o envelhecimento das nossas células, contra o envelhecimento precoce do nosso organismo, e também são substâncias depressoras do sistema nervoso central, assim como o conjunto, né, do nosso cérebro com a medula espinhal, que são responsáveis pela nossa sensibilidade e pela nossa consciência. Por isso, nós podemos dizer que essa ação calmante, que essa ação relaxante do maracujá, propriamente dito, atua como um analgésico, atua muitas vezes como um relaxante muscular. E essas substâncias também, né, esses poderosos antioxidantes, atuam amenizando os sintomas da nossa respiração, principalmente de doenças como a asma. Então, olha quanto benefício a gente tem. A gente está falando só da ação calmante do maracujá. Imagine todos os outros aqui, a gente listou hoje, tinha inúmeros benefícios, mas principalmente desse aumento de imunidade, desse processo que melhora nossa atividade motora, nossa atividade cognitiva.
Então, o maracujá presente no nosso Night Therapy, essa ação desse ativo, né, que a gente fala cientificamente como passiflora, ajuda a dilatar os nossos vasos sanguíneos. Se há essa dilatação dos nossos vasos sanguíneos, melhora a nossa macro e microcirculação, assim como melhora a circulação sanguínea, a oxigenação do nosso cérebro. Com isso, vai favorecer a diminuição de dores de cabeça, seja elas dores provocadas por nervosismo ou por cólicas, então vai auxiliar todo esse processo. Então, vai fazer com que haja esse relaxamento do nosso sistema nervoso central. Também combate insônia, é favorável para nós para combater processos de insônia e a dificuldade de concentração. Então, a gente está falando aqui, basicamente, da ação calmante do maracujá presente no nosso chá Night Therapy. Agora, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Muita gente confunde, por a gente falar que é um chá da noite, por nós falarmos, né, que é um chá que proporciona o sono reparador, algumas pessoas estão confundindo como se ele fosse um chá sonífero. Não é isso. Proporcionar um sono reparador não significa que você vai tomar o chá e já vai cair em sono profundo. Não é isso. Vamos lembrar, primeiro ele tem o FiberSol, essa tecnologia das fibras solúveis que proporcionam maior saciedade. Então, a nossa indicação é que você consuma o chá no finalzinho da tarde, logo no início da noite, porque além de ser super cremoso, dá maior saciedade, vai diminuir a compulsão alimentar, você já não vai conseguir comer na mesma proporção. Mas não é só isso. Como ele é precursor da melatonina, então ele precisa ser tomado antes para que o corpo já vá trabalhando, já vá se preparando para ter um sono reparador. E o que é o sono reparador? É o sono que você descansa. É o sono que a sua mente e que o seu corpo descansa. Então, não adianta você achar que vai tomar o chá, né? Vou tomar e já vou dormir. Não, ele precisa ter toda uma preparação para que o nosso organismo vá induzindo, estimulando essa produção de melatonina, que é esse precursor do sono reparador. Então, é muito importante isso. Então, a indicação é que a tomada desse chá seja logo no início da noite, diminuindo a compulsão alimentar e também estimulando a produção de melatonina, né, induzida de uma forma natural do nosso organismo. Outra pergunta que muita gente faz e que a gente percebeu que estava tendo algumas dúvidas. A lata do chá, ela contém 150 gramas. E o que significa que cada dose diária tem 7,5 gramas, né? 7 gramas e meia. E o medidor, ele já acompanha o produto, que é o medidor de uma dose diária. Então, se tem 150 gramas e são 7 gramas e meia por dose, significa que você tomando uma dose ao dia, você vai ter 20 dias de tratamento, certo? Eu vi que muita gente estava com dúvida com relação a isso, então nós vamos ter quanto tempo dura uma lata de chá. Você tomando uma dose diariamente, você vai ter 20 dias de dose, você vai ter 20 doses. Com relação às 24 horas de ação, né, que vai ter essa ação que o seu corpo vai trabalhar em todo o processo de emagrecimento, de saciedade, todos os benefícios enquanto você dorme. Por que a gente fala 24 horas? Porque pela manhã você vai tomar a dose do dia e à noite você vai complementar com a ação do Night Therapy, para completar as 24 horas de ação específica do produto no nosso organismo, certo? Então, para que não fique essa dúvida, não é um chá que vai provocar o sono, que vai induzir o sono rapidamente, não. É gradativo, vai promover o sono reparador e promover mais saciedade. E uma lata são para o período de 20 dias, né? São 20 doses diárias. Já vem o medidor que vai acompanhar o produto na dosagem correta.
Outro detalhe com relação ao maracujá, né, a passiflora, hoje conversando com a Alessandra Venâncio, até a gente compartilhou um material que fala que a passiflora no Brasil é a maior referência de ação calmante do maracujá que nós temos são nas produções brasileiras. Então, eu achei isso muito interessante. E no Brasil, a passiflora, o maracujá, se enquadra como fitoterápico. Então, esse blend maravilhoso, né, de todos esses ativos, eu falo que dá água na boca só de falar desse chá, todos esses ativos vão proporcionar uma maior cremosidade, dar mais saciedade, promover o sono reparador, promover a saúde da nossa microbiota intestinal. Quando a gente tem um intestino saudável, nosso organismo recebe melhor, absorve melhor a nutrição, todos os nutrientes são melhor absorvidos e há uma resposta do nosso sistema imunológico muito maior. Então fica essa dica para vocês, né? A gente falou da